Olá, crianças! Oi, professores e estudantes do quinto ano. Como estão todos aí? Chegando no final de ano, né, professora Rosane? Isso, já fizemos 60 aulas. Hoje é 61. Muitas aulas esse ano, bastante coisa a gente aprendeu, né? Bastante. Nossa, tava vendo outro dia quantas aulas, quantas coisas novas, quantos aprendizados, quantos jogos, quantas estratégias diferentes. Nós aprendemos, eles aprenderam. Todo mundo aprendeu bastante coisa esse ano, né? Verdade. E estamos preparando mais algumas coisas bem legais agora para as últimas aulas, né? Temos mais algumas aulas ainda, né? Mas e hoje nós vamos trabalhar com resolução de problemas. Isso mesmo, mas antes disso, material. Materiais. Os materiais da aula de hoje, como sempre, o nosso caderno, as folhas para anotação, régua, lápis, borracha, folha quadriculada, né? Todo o material que nós usamos em matemática. Isso. Já estamos acostumados. Mas aquele ainda que não preparou tudo ou esqueceu alguma coisinha, um tempinho bem rapidinho. Então, material providenciado? Vamos para o nosso relembrando? A aula passada foi uma aula muito gostosa. Lembram da história contada pela professora Alessandra? Da Alice, né? Isso, depois nós vimos redução, ampliação, aprendemos algumas coisas sobre xadrez também, conhecemos algumas peças, aqueles que não conhecem ainda, né? Verdade. E trabalhamos um pouquinho com ampliação e redução e ficou uma tarefinha. Você fez? Vamos corrigir? Então veja lá. Desenhe no quadriculado 3 retângulos diferentes com um perímetro igual a 12 unidades de comprimento. Lembra o que é perímetro? Isso mesmo, a medida dos lados do nosso retângulo, certo? Então vamos ver, nós demos algumas opções, né, professora Rosane? Vamos ver a primeira lá. Vejam lá, 5 unidades de comprimento de um lado e 1 unidade de comprimento do outro lado. Quando nós somamos tudo, dá 12 unidades de comprimento. A segunda opção que nós fizemos ali, 4 unidades de comprimento por 2 unidades de comprimento. Ao somar os lados, vai dar 12 de novo. E a terceira opção que fizemos para você é 3 unidades de comprimento por 3 unidades de comprimento. Tudo bem até aí? Somando os 4 lados, né? O contorno inteiro do nosso quadrado, né? Dará 12. Inclusive, professora Rosane, foi uma das atividades que você fez na aula passada, exatamente esse 3×3. Exatamente. Na aula passada nós fizemos todos com área 12. Hoje nós fizemos com perímetro 12. Será que a área vai ficar igual ou diferente? Vamos ver? Vocês fizeram já, né? Eles já sabem, na verdade, porque eles já fizeram. Já. Então vamos lá. Calcule a área de cada um deles. O amarelinho, quanto tem de área? Isso, 5 unidades de área. O azul, 4×2, vai dar quanto? 8 unidades de área. E o nosso quadrado de 3×3 vai dar 9 unidades de área. Ou seja, o perímetro pode ser igual, mas a área é diferente. Que nem a área é igual e o perímetro é diferente. Tudo certo então até aí? Compare as áreas dos 3 retângulos e responda. Eles têm a mesma área? Não. Eles têm o mesmo perímetro, mas a mesma área? Não. Certo? Conferido? Todo mundo fez assim, né? Então, hoje, vocês lembram o poema que a professora Ed Carlos leu a aula passada? Ele leu deste livro aqui, Vice-Versa. E hoje nós vamos ler uma história também desse livro. Como é uma história um pouco grande, nós fizemos um resuminho dessa história. Então nós vamos ler na tela hoje, tá bom? E eles também já viram essa história em língua portuguesa. Isso, essa história vocês já conhecem, já ouviram com a professora de língua portuguesa. Mas ela é muito divertida. Eu gostei muito dela, eu acho que vocês também devem ter gostado. Hoje vamos ver a parte de matemática da história. Então vamos lá. A história de hoje é a lenda do fim dos gigantes e o surgimento dos homens. Os gigantes Bogatis
Nós somos invencíveis. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. Poderosos, né, professora Rosane? Nesse mesmo instante, apareceu um homem todo equipado com armas de guerra e avançou sobre aquele bogatir. Com um único golpe, ele cortou o homem ao meio, da cabeça até o umbigo. Mas então o homem transformou-se em dois. O bogatir tornou a golpear os dois homens, mas eles também multiplicaram-se, agora em 4. Mais 4 golpes e os homens viraram 8 guerreiros, e assim por diante. Logo, logo, os homens eram tantos que aquele bogatir começou a chamar os outros bogatires para ajudarem-no na luta. Eles vieram um por um, e como os homens não paravam de multiplicar-se, todos os bogatires do mundo se uniram para uma batalha. Todos do mundo, gente. Olhe quantos bogatires. Após dias de luta, os bogatires viram que era impossível vencer aquela guerra. Claro, né, professora Rosane? Viviam se multiplicando. Eram muitos homens. Então, eles correram para as montanhas e refugiaram-se no fundo das cavernas, caindo nos abismos escuros, onde transformaram-se em pedras. A partir daí, os homens se tornaram os senhores da terra e decidiram celebrar sua vitória com um largo banquete. Quando sentaram-se à mesa, eles repararam que metade dos homens comiam com a mão direita e a outra metade com a mão esquerda. Isso acontecia porque quando a espada de um bogatir dividia um homem ao meio, um deles era destro e o outro canhoto. Os destros e canhotos dividiram-se em 2 grupos. Os destros ficaram com medo que os canhotos os atacassem. Por isso, resolveram atacar primeiro e elaboraram um plano. Cobriram todas as bocas das cavernas com grandes espelhos. Depois, iriam atacar os canhotos. Quando um canhoto quisesse se proteger na caverna, ele veria o reflexo da sua própria imagem invertida. Assim, ele pensaria se tratar de um destro. Atacaria o espelho, que particiria e cairia nos abismos das cavernas. O plano deu certo. Os canhotos que não foram eliminados pelos destros correram para as montanhas e caíram na armadilha dos espelhos. Muitas e muitas gerações depois, os descendentes dos canhotos resolveram voltar ao mundo da superfície. A essa altura, os destros tinham multiplicado-se tanto e estavam tão divididos entre si que já não se preocupavam mais com a presença dos poucos canhotos. Eles os deixaram viver e integrarem-se no mundo dos destros. Gostou da história? Você é destro ou canhoto? Eu sou destra. Eu também. Mas na minha casa tem 2 canhotos. E existem também os ambidestros, professor Rosane. Ah, verdade, tem. São menos, mas existem. Mas existem, é verdade. Assim como os canhotos também são menos que os E por que eles são menos? A nossa história responde. Então vamos lá. Segundo a história, por que existem mais destros do que os canhotos no mundo? Vocês já perceberam que isso acontece? Claro, porque os canhotos foram eliminados, um monte deles. Sobraram bem menos, né? Por isso que tem menos canhotos. Claro que essa história, ela é uma invenção. É uma fantasia, né, professor? Isso, mas é uma história bem divertida, né? Eu gostei dela. É verdade. Então, agora nós vamos iniciar nossa aula registrando em nosso caderno. Aula 61, a data em que você está assistindo essa aula. Resolução de problemas e depois você vai explicar. Depois que a guerra entre homens e bogatires, os gigantes, lembram lá? Terminou, o número de homens da Terra era par ou ímpar? E explique. Não precisa copiar a pergunta, lembre-se, é só responder. Um tempinho.
E aí, descobriram por que depois da guerra, se depois da guerra tinha número par ou ímpar de homens? O que vocês pensaram? Chegou um homem, isso é número, não é par. Chegou lá, o que aconteceu com ele? Foi dividido em 2. Vamos fazer aqui, ó. Imaginem que a tampinha é um homem. O que aconteceu com ele? Quando o Bogatyr atacou ele, cortou ele no meio. Só que ele não ficou 2 metades, ele ficou 2 homens. Depois, o Bogatyr, que era muito rápido e forte, cortou os 2 no meio e viraram 4 homens. Aí, ele cortou os 4 homens em 2. O que aconteceu? Ó, cada um deles virou 2 homens. No final já tinha 8 homens. Depois, continuou. Cada um, agora vamos colocar os 8 assim, né? Porque agora já são muitos. Será que o Bogatyr dava conta dos 8? Por isso que ele foi chamando os amigos. Aí, um deles virou 2, virou 2, virou 2. Estão vendo aí? Quantos nós já temos agora? Tínhamos 8, agora são 16. E assim por diante. Então, por isso que foram chamando todos. Só que aumentou tanto o número de homens que eles não conseguiram resistir, tiveram que fugir. Mas o número foi sempre dobrando. Quando eu dobro, o que acontece? É um número par ou ímpar? Exatamente, sempre vai ser um número par. Então, depois da guerra lá, que os Bogatyrs foram todos, fugiram, viraram pedras, restaram um número par de homens. Não tem como ser ímpar quando eu estou dobrando um número. Então vamos observar na tela agora? Na tela nós fizemos um quadro, olhem lá. Cada homem, ao ser atingido pela espada de um Bogatyr, transformava-se em 2. Na primeira divisão, tínhamos no total 2 homens. Na segunda divisão, o dobro, né? 4. Depois da terceira divisão, quantos já tinha? Cada um deles se transformou em 2. Então, já tinha 8. E na quarta divisão? 16. Na quinta divisão? 32. Na sexta divisão? 64. E acabou o espaço na nossa tabela. Mas se quiséssemos continuar, 128, 256, 512 e assim por diante. Sempre vai dobrando esse número, certo? Agora, o que acontece com o total de homens a cada nova divisão? Já dei a resposta. Só para a gente fechar esse pensamento. A cada divisão, o número de homens dobra. Por isso que sempre vai ser número par. Legal, né? Na aula passada, nós trabalhamos com a ampliação e redução. Lembram da proporção? Aqui também é um tipo de proporção. Nós vamos usar isso muito na matemática. Quando você faz uma receita de bolo e você faz 2 bolos, vocês não dobram cada um dos ingredientes? Exatamente. Isso também é proporção. Olha quanta coisa a gente faz de matemática no nosso dia a dia, nem pensa que é matemática, né? Mas agora nós vamos fazer uma outra atividade e vocês vão pensar um pouquinho. Agora não vou dar as respostas, agora é com vocês. Olhem lá. Depois que os canhotos foram embora, os destros resolveram construir casas, né? Porque agora eles eram muitos. E em cada casa podiam morar 5 pessoas. Então, nós colocamos uma tabela ali para vocês, com a quantidade de casas e o número de pessoas com um lugar para morar.
Então, eles construíram uma casa. Quando eles construíram uma casa, quantas pessoas podiam morar nessa casa? Então, se a gente pensar aqui nos homenzinhos, né? Podiam morar 5, de acordo com o cálculo deles. E se eles fizerem 2 casas, quantos homens podem morar? E assim por diante. Qual é a tarefa de vocês agora? Vocês vão copiar este quadro no caderno de vocês e preenchê-lo com a quantidade de pessoas que já tem um lugar para morar, até 16 casas, ok? E aí, conseguiram completar a tabela lá, o quadro de vocês no caderno? Vamos ver. Então, nós temos uma casinha com 5 pessoinhas lá dentro. Isso vocês já fizeram, né? Então, a segunda linha do nosso quadro lá tem o número 2, ou seja, 2 casinhas. Então, vamos colocar 5 pessoas nessa segunda casinha. Quantas pessoas agora já estão com casa para morar? Isso, 10 pessoas. 5 mais 5, 10. Então, no terceiro número ali que nós temos, né? O que aconteceu com as casas? Ele dobrou o número de casas. Eu tinha 2, foi para 4. O que será que acontece com o número de pessoas? Vamos colocar nas casinhas? Então, 5 aqui, 5 aqui. Então, nós podemos fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 4 vezes o 5. Vamos ter quantas pessoas morando? 20. Número de casas dobrou. Número de pessoas? É o dobro também? Vamos fazer mais um para ver. Tínhamos 4 casinhas. Qual é o dobro de 4? 8. Então, vamos ter 8 casinhas agora. 2, 3, 4 casinhas a mais. Tinha 4, mais 4, 8 casas. Então, vamos colocar 5 pessoas em cada uma das casas.
Ó, estão aqui as 8 casinhas com 5 pessoas. Em cada uma. 5, 5, 5, 5, 5. Então, nós vamos somar 8 vezes o 5. Quantas pessoas são agora? Isso, 8 vezes o 5, 40 pessoas. Não tenho mais desenho de casinhas. Por quê? Nós já percebemos o que acontece. Se eu dobrar de novo o número de casinhas, o que vai acontecer com o número de pessoas? Exatamente, vai dobrar de novo. O dobro de 40 é 80. Então, quando dobra o número de casinhas, o que acontece com o número de pessoas que têm casa para morar? Também dobra. Foi assim que vocês completaram a tabela de vocês? Então, vou repetir a pergunta. Qual é a relação entre a quantidade de casas e a quantidade de pessoas? Quando o número de casas dobra, o número de pessoas com lugar para morar também dobra. Outro exemplo de proporção está aumentando da mesma forma. Muito bom isso, né? Vamos ver mais um exemplo onde a gente pode usar isso. Então, antes que todos os canhotos saírem das cavernas, eles enviaram o Canho. Quem era o Canho? Era um super esperto lá deles que moravam lá na caverna, vocês lembram, né? Eles moravam lá nas cavernas, depois de muitas gerações já tinham nascido várias pessoas lá dentro das cavernas que nem sabiam mais como é que era o mundo lá em cima, na superfície. Eles nem conheciam. Então, eles resolveram que eles iam sair das cavernas, que estava na hora deles morarem lá fora, no sol, com as árvores, tudo. Eles não queriam mais ficar dentro das cavernas. Só que eles tinham medo. Então, eles resolveram mandar um deles e escolheram o Canho. Eu imagino que eles devem ter feito uns sorteios lá. Ninguém queria ir, porque estava todo mundo com medo, né? Porque os pais dos pais contavam as histórias, como foi terrível a guerra com os destros, né? Eu imagino. Essa é a parte que eu imaginei, tá? Então, lá, o Canho foi lá pra fora ver como é que estaria lá em cima. Será que eles estariam seguros saindo de lá das cavernas? Então, como ele não conhecia o mundo da superfície, ele foi fazendo um mapa. Ele fez um mapa durante a caminhada, porque ele queria achar o caminho de volta para a caverna depois. Então, o mapa ficou assim. Ele saiu da caverna, estão vendo lá? O caminho verde é o caminho que ele fez. A cada vez que ele dava 100 passos, ele pintava um quadradinho no mapa dele. E também desenhava um pouco o que tinha, ele estava vendo, as montanhas, ele viu um lago. Estão vendo bem ali no mapa? Então, ele chegou à cidade. Então, a cada quadradinho, estão vendo a legenda ali, né? Para que eu possa entender bem o mapa, ele tem que ter uma legenda. Por quê? Quanto que cada quadradinho mede? Senão, não vai servir para ele poder voltar. Então, cada quadradinho mede. Ele andava 100 passos, pintava um quadradinho. Aí ele andava 100 passos, pintava mais um quadradinho. E assim ele foi montando o seu mapa até chegar na cidade. Agora a pergunta de vocês. Quantos passos Canho deu da caverna até chegar à cidade? Tudo bem? Então, vocês não precisam desenhar o mapa. Depois, vocês podem até desenhar, né? Mas agora não há necessidade. Vocês calculem quantos passos ele teve que dar da caverna até a cidade. Ok?
Acharam a quantidade de passos que o Canho deu da caverna até a cidade? Então, vou mostrar duas formas de vocês resolverem. Vamos ver qual delas você fez. A primeira delas, ou uma delas, seria contar os quadradinhos verdes. Quem fez isso? Quantos quadradinhos verdes você contou? Isso, 22. Cada um deles mede 100 passos. Então, nós já fizemos o quê? Multiplicação por 10, 100 e 1000. Lembram? Com o jogo do dado. Foi legal, né? Então, voltando para o nosso probleminha. 22 vezes 100, se eu multiplico por 100, eu vou colocar o 22 e os dois zeros. Quem fez assim? 22 passos. Está certo. Ele deu 2.000, não 22 passos, 22 quadradinhos, 2.200 passos. Mas também poderíamos fazer assim, né? Ó, ele andou 100. No segundo quadradinho já andou 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Depois, 1000 mais 100, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, depois 1800, 1900, 2000. Mais 100, 2100, 2200 passos até chegar à cidade. Agora, para voltar, ele só precisava contar, certo? Então, qual das duas formas você fez? Essa ou aquela? Ou você inventou outra forma e também chegou nos 2.200 passos? Pode ser. Será ótimo, né? Quanto mais formas a gente achar de fazer, melhor. O importante é que tem que dar 2.200 passos. Vamos ver mais uma situação deles. Então, o Canho deu 2.200 passos da caverna até a cidade. Agora tem o Esquerdino. O Esquerdino, ex-morador das cavernas, tinha 6 filhos. O número de meninas era o dobro do número de meninos. Quantos filhos eram meninos? E quantos eram meninas? E agora, como será que a gente vai resolver esse problema? Eu sei que no total, quantos filhos Esquerdino tinha? Vamos separar aqui. Então, Esquerdino tinha, ao total, 6 filhos. Se ele tem 6 filhos, alguns são meninas e outros são meninos. Agora, ali diz que o número de meninas é o quê? O dobro do número de meninos. Ou seja, não são 3 meninas e 3 meninos, porque daí seria número igual. Então, vamos pensar assim. Se o Esquerdino, vamos colocar aqui menino e menina, ou meninos e meninas. Se o Esquerdino tem um menino, quantas meninas ele tem? É o dobro, lembram? 2 meninas. 1 mais 2, dá 3. Então, não dá 6, o total aqui seria 3. Então, ele não tem um menino e 2 meninas. E se ele tivesse 2 meninos? Qual é o dobro de 2? Isso, é 4. Quantas meninas ele teria? 4. 2 mais 4, 2 mais 4 é 6. Então, já resolvemos o problema. Bem simples assim, será? Vamos ver. Então, o número de meninas é 2 e de meninos é 4. De meninas é 4. Vamos ler de novo a pergunta, vamos ver se a gente consegue responder. Quantos filhos eram meninos? 2 meninos. Quantos filhos eram meninas? 4 meninas. Portanto, nós temos a resposta do problema. Parecia difícil, não parecia? Mas se a gente acha uma estratégia para fazer, fica fácil. Por isso que a gente tem que pensar sempre nas diferentes formas. Mas eu podia pensar assim. Se fossem, agora outro pensamento, que nem eu falei antes. 3 meninos e 3 meninas. 3 e 3 dá 6, não dá? Mas 3 não é o dobro de 3, então não dá. Qual outros 2 números que somados dá 6? 1 mais 5. Se eu tivesse um menino e 5 meninas, também daria 6. Mas 1
5 não é o dobro de 1, também não daria. Que outros números? 2 e 4. Agora dá 2 meninos, 4 meninas. Portanto, outra forma de fazer. Vocês podem achar diversas formas. Agora eu coloquei aqui um probleminha para vocês com esse mesmo pensamento. Depois que os canhotos voltaram à superfície, conheceram uma cidade com 900 habitantes. Lá, o número de destros era o dobro do número de canhotos. Quantos destros moravam nessa cidade? Agora já passou um tempo, os canhotos já vieram, já foram para as cidades e já se misturaram com os destros. Então agora tem o número de destros é o dobro do número de canhotos. Agora é com você. Você vai resolver esse problema. Novamente, gente, não precisam copiar. Só precisam copiar a pergunta. E aí, resolveram? Encontraram o número de destros e canhotos dessa cidade? Então vamos ver. Nós temos várias formas de fazer. Será que você fez de algum jeito, de alguma forma dessas? Então, por exemplo, se eu tivesse 100 canhotos na cidade, quantos seriam os destros? 200. Por quê? Porque no meu problema diz que o número de destros é o quê? O dobro do número de canhotos. Então, 100, 200. Quanto que é 100 mais 200? O total seria 300 pessoas. Opa, mas nós não temos 300 pessoas nessa cidade. Temos quantas? 900. Então, não é essa a resposta. Será que tinha, então, 200 canhotos? Quantos seriam os destros? 400. 200 mais 400? 600. Ainda não chegamos na resposta. Vamos dobrar de novo? 400, então. 400, qual é o dobro de 400? 800. Somando os dois, opa, 1.200. Não eram 400, porque só tinha 900 pessoas. Então, a gente não pode dobrar. Então, o que a gente não fez? Fizemos 100, 200, 400, que era o dobro, mas aí vimos que não dava, porque dá mais pessoas no total. Então, vamos tentar o 300, que tal? Qual é o dobro de 300? 600. 300 mais 600, 900. Portanto, a resposta correta é qual? Tenho 300 canhotos e 600 destros. Esta é uma resposta e isso aqui foi uma forma que eu achei para resolver. Tem outras formas? Eu poderia ter pensado assim. Quais são os números que somados dão 900? Porque aqui eu tenho duas quantidades
que somadas têm que dar 900. Então, eu posso dizer que 50 mais 850 dá 900, não dá? Mas 850 com certeza não é o dobro de 50. E posso ir fazendo tentativas, que nem a gente fez ali. 100 mais 200... Opa, 100 mais 200? Não. 100 mais quanto dá 900? 100 mais 800. Dá 900 também. Mas 800 não é o dobro de 100. E assim por diante, posso ir fazendo os cálculos até chegar no número que um é o dobro do outro. Sempre lembrando, o dobro, os destros eram um número maior que os canhotos. Agora, observe na tela. Como é que a gente fez ali? Tínhamos 450 mais 450 dá 900? Dá 900. 450 mais 450 dá 900, mas um número não é o dobro no outro. Os dois são iguais, e lá diz que não era assim. Então, 500 e 400. 500 destros, mas 500 não é o dobro de 400, então também não dá. 600 e 300 dá certo. Foi isso que vocês fizeram? A resposta só dá uma. Qual era a pergunta? Vamos voltar à nossa pergunta. Quantos destros moravam nessa cidade? Moravam 600 destros nessa cidade. Não podemos esquecer de responder a pergunta. Então, aqui eu mostrei para vocês várias formas de resolver este problema. Mas vocês até podem ter achado uma outra forma. Lembrando que resolução de problemas é assim mesmo. Quanto mais formas diferentes a gente achar, melhor. Quando a gente estiver de novo na sala de aula, nós vamos fazer isso bastante, né? Só que daí nós podemos comparar as nossas formas. Eu fiz de uma forma, meu colega fez de outra. Isso é bem interessante. A gente aprende formas diferentes. Vou contar para vocês. Essa forma aqui eu tinha pensado. O professor Ed pensou naquela forma. E a professora Nilma pensou nessa forma. Viu? 3 pessoas, 3 formas diferentes. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar junto com seus colegas. Ok? Mas, como todas as aulas, temos uma tarefa. Então, nossa tarefa vai ser um mapa para mostrar o caminho da sua casa até a escola. Ou, se você quiser mudar, por exemplo, o caminho da sua casa até a casa de um conhecido, pode também. Só explique na hora de fazer o mapa, ok? Não esqueça de colocar uma legenda com a unidade de medida que você usou. Lembram que o mapa do canho, ele era em passos. Você pode fazer em passos, você pode fazer em metros, pode fazer em quilômetros, se você quiser bastante, um espaço bem maior, a gente usa quilômetros. Então, você decide. Então, copiem só o enunciado.
Então, tarefa copiada? Sabe, professora Rosânia, você comentou agora há pouco sobre resolução de problema, cada um teve uma estratégia. Sabe de quem eu lembrei? Da professora Maluquete. Ah, verdade. Ela não disse? Um segue um caminho, depois você pega outro, depois você pega outro, até que encontra a resolução? Verdade. Pois então, vejam lá, cada um pegou um caminho, mas chegou no mesmo finalmente. Bem isso, verdade. Às vezes vocês não conseguem terminar os problemas aqui no tempo que a gente dá. Não tem problema, tá? Isso acontece porque a gente não pode dar tanto tempo assim, né? Senão a gente não termina a nossa aula. Mas depois, se a gente desse mais tempo, vocês conseguiriam, com certeza, resolver todos, né? Exatamente. Você pode até, como a professora Rosânia tem falado muito nas últimas aulas, pesquise. Você pode pesquisar novas estratégias, né? Novas formas de resolver, e você vai conseguir outros caminhos para chegar ao tesouro do resultado na matemática. Bem isso. Vamos para as nossas perguntinhas finais? Vamos lá? O nosso quiz. Qual o nome dos gigantes da nossa história? Eram os Bocatires, os Bogatires, os Bolatires ou os Bonatires? Ui, isso aí ficou confuso. Muito nome parecido, né? Muito nome parecido. Vamos ver lá? Quais eram? Eram os Bogatires. Que se achavam invencíveis. E no fim, não eram. Não eram. Quando cada homem era dividido ao meio pela espada de um Bogatir, 2 novos homens surgiam. Um era careca e outro cabeludo. Não. Bigodudo e outro barbudo. Não. Não falou nada disso na história. Não teve bigodudo? Não. Um altinho e outro baixinho. Também não falou disso. Pode até ser, né? Mas não falou. Não falou da altura. Um era destro e o outro era canhoto. É verdade. Isso mesmo, um destro e outro canhoto. Agora, uma perguntinha para pensar um pouquinho mais. Tereza tem 12 peixinhos em seu aquário. Sabendo que o número de dourados é o dobro do número de prateados, quantos são os dourados? Vamos dar um tempinho? Vamos dar? Vamos dar... Tempinho, vamos pensando. Uma dica? Uma dica. Se eu tivesse 6 e 6... Não era dobro. Não era dobro. Se eu tivesse 7 e 5... 7 e 5? Não é dobro. 7 não é dobro do 5. Não. E se eu tiver 8 e 4... Aí é o dobro. Aí é o dobro. Então, eu teria 8 peixinhos dourados, né? A Tereza teria 8 peixinhos dourados em seu aquário. Exatamente, 4 prateados. E era a nossa aula de hoje. Isso. E uma aula gostosa, novas estratégias de cálculo. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante, tenham gostado de resolver os problemas. Isso. Procurem outras estratégias. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um forte abraço em todo mundo, professores, estudantes, pais, tios, todos que moram com vocês. Todos que estão assistindo a gente. Tchau, pessoal.